Bom dia, primeiro ano. Vamos dar continuidade aí à nossa matéria sobre a crise do sistema feudal. Hoje nós vamos começar, como sempre, corrigindo o dever, os exercícios, né, dados na última aula. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo aqui e irem lá no comentário do post e colocar a presença. Lembrem que essa presença ela deve ser colocada pelo menos no início da aula ou no final da mesma. Então, ela tem que estar aí entre 11 horas, meio-dia, para que seja válida essa presença, certinho? Então, pausa aqui o vídeo e vai lá, depois a gente retoma. Então, vamos lá, vamos começar. Começando pelas nossas correções, eu pedi que vocês fizessem alguns exercícios e eu vou ler com vocês e corrigir da mesma maneira que eu tenho feito sempre. Notem que a gente tem dado uma maior atenção para a correção dos exercícios, porque realmente aqui no ensino médio a gente tem que começar a olhar para os exercícios, para o dever, com uma maior atenção, já que, como a gente comentou ontem, é a aplicação do seu conhecimento que nós estamos fazendo aqui no ensino médio. Então, vamos lá. Eu vou começar com o exercício 5. Ele é um exercício de assinalar. É um estilo aí, modelo Enem, como a gente sempre fala. Mas, nesse caso, ele é um exercício da Fundação Getúlio Vargas. E está lá na página 45 da nossa apostila. Tem um texto base, o texto de apoio. Nós vamos ler juntos esse texto. E depois vamos ler aí pergunta, alternativa por alternativa. Então, vamos lá. Chegando a Jerusalém, a 7 de julho de 1099, jejuam e fazem procissões em redor da cidade, esperando que suas orações deitem abaixo as muralhas, do mesmo que as trombetas de Josué tinham derrubado as de Jericó. A chegada a Jafa de navios genoveses, pisanos e venezianos é para eles de grande auxílio. A cidade tão cobiçada é tomada a 15 de julho de 1099. Assistimos, então, à pilhagem e ao massacre sistemático de toda a população. Depois do regresso dos cruzados ao Ocidente, a posse de Jerusalém torna-se precária. É um texto do G. Tate, de um texto de um livro chamado 2 séculos de confronto entre o Oriente e o Ocidente. E esse texto ele estava citado no livro de Anne Neville chamado As Cruzadas. Certinho? Vamos ver aqui o comando da questão, na página 46. O texto anterior refere-se a... Então, vejam bem, ele quer que você, a partir da leitura do texto, identifique, através aqui da leitura das alternativas, de qual cruzada ele está falando. Então, vamos lá. O texto se refere à Terceira Cruzada e revela os interesses bizantinos nessa expedição. O texto anterior refere-se à letra B, Reconquista Ibérica, e apresenta as motivações religiosas dessa empreitada. Pessoal, até aqui a gente pode identificar que essas duas alternativas estão erradas, né? A primeira, porque não há na citação daquele texto nada que se refira a interesses bizantinos nas expedições das cruzadas. Na letra B, logo de cara, ele está falando sobre a Reconquista Ibérica e as cruzadas não falam sobre a questão da Reconquista Ibérica. A Reconquista Ibérica é a guerra de reconquista que não vai acontecer nesse momento. O texto anterior refere-se à Sétima Cruzada e demonstra a forte presença da monarquia francesa.
o texto não mostra nenhum tipo de forte presença francesa, né? O texto anterior refere-se à Primeira Cruzada e revela a forte religiosidade da peregrinação armada. Parece que é a D, mas como eu sempre digo para vocês, nós temos que ler todas as alternativas. Então, vamos ler a última. O texto anterior refere-se à Quarta Cruzada e revela a participação exclusiva dos fiéis franceses. Bom, não há nenhuma menção a fiéis franceses no texto. Então, podemos concluir aí que a letra certa na questão 5 é a letra D. Vou chamar a atenção de vocês para um detalhe que vai ajudar muito na questão da resolução dessa questão. A data, o ano colocado lá no texto. Se vocês voltarem na página 45, vocês podem notar que eles dizem que chegaram em Jerusalém no ano de 1099. É a primeira cruzada, né? As cruzadas vão começar ali entre 1095 e 1096, finalzinho do século XI, início do século X, né? É isso? Não, finalzinho do século XI, início do século XII, perdão. E aí a gente vai ter nessa data a resposta, né? Bem simples, bem fácil. Queria chamar a atenção de vocês também, antes da gente começar a resolução do exercício 6, por uma questão, uma coisa que eu acabei de fazer. Notem que eu sempre li a pergunta, o comando, anterior a ler cada alternativa, né? Então, você lê o comando, lê a alternativa A, lê o comando, lê a alternativa B, lê o comando, lê a alternativa C. Isso vai ajudar você a fixar bem o que você está procurando na questão. Isso ajuda muito na resolução da questão. Tenham em mente que nesse momento vocês podem usar quanto tempo vocês quiserem para resolver essas questões, mas quando vocês forem prestar algum tipo de vestibular, seja ele Enem ou não, vocês terão um tempo limitado. Então, essa leitura, mesmo que pareça repetitiva, nesse momento ela é extremamente auxiliadora na resolução da questão. E isso vai ajudar vocês no hábito da leitura, mas também na dinamização do entendimento dos comandos das questões. Dito isso, então, vamos aí para a alternativa, para a questão, né, 6. A questão 6, ela também é uma questão de vestibular, no caso, a Universidade de São Paulo, e ela também é um tipo modelo Enem, né? Tem um texto base aí para nós. Vamos ler esse texto juntos e aí então a gente começa a resolução. Vamos lá. Mais ou menos a partir do século XI, os cristãos organizaram expedições em comum contra os muçulmanos na Palestina, para reconquistar os lugares santos, de onde Cristo tinha morrido e ressuscitado. São as cruzadas. Os homens e as mulheres da Idade Média tiveram então o sentimento de pertencer ao mesmo grupo de instituições, de crenças e de hábitos, a cristandade. Texto de Jacques Le Goff, chamado ou intitulado A Idade Média Explicada aos Meus Filhos, publicado ou retirado da publicação de 2007. Segundo o texto, as cruzadas... Bom, vamos analisar o texto primeiramente, né? O que fica claro aqui é a motivação, né, a recuperar aí a Terra Santa, né, os lugares santos, principalmente a cidade de Jerusalém. E no final ele deixa bem claro ali o sentimento de unificação e pertencimento, né? Que vai ser oriundo da religião, da cristandade. Depois de analisar esse texto, então vamos ler aí as alternativas. Segundo o texto, as cruzadas, alternativa A, contribuíram para a construção da unidade interna do cristianismo, o que reforçou o poder da Igreja Romana e do Papa. Aparentemente, a letra A está correta,
Mas como eu sempre digo, vou sempre repetir, pessoal, tenham paciência que eu vou sempre repetir, ler as questões até o final. Então vamos lá. Segundo o texto, as cruzadas resultaram na conquista definitiva da Palestina pelos cristãos e na decorrente derrota e submissão dos muçulmanos. Essa questão, a alternativa B, está errada. Né? Logo no começo vocês vão identificar a parte da frase que está errada. Não houve uma conquista definitiva. A gente viu o resultado das cruzadas, nós perdemos as cruzadas, né? Nós, cristãos, perdemos aí as cruzadas para os muçulmanos. Vocês entenderam, né? Estou interpretando. Então, a B está errada. Letra C. Leia o comando. Segundo o texto, as cruzadas determinaram o aumento do poder dos reis e dos imperadores, uma vez que a derrota dos cristãos debilitou o poder político do Papa. A letra C, pessoal, ela está errada quando a gente diz que houve um aumento do poder dos reis e dos imperadores devido à derrota das cruzadas. Não foi esse fator que vai levar ao aumento do poder dos reis. Nós vamos ver isso mais para frente, na verdade rever, vocês já viram isso no ensino fundamental. Houve um processo da introdução das monarquias nacionais. Não é nesse momento e não é somente por esse fator. Então a letra C está errada. Fora que não é o que diz o texto. Lembrem sempre o comando, segundo o texto. Alternativa D. Segundo o texto, as cruzadas estabeleceram um caráter monoteísta do cristianismo medieval, o que ajudou a reduzir a influência judaica e muçulmana na Palestina. Não houve a redução da influência judaica e muçulmana na Palestina. Né? Muito pelo contrário. Se os cristãos perderam, na verdade, o Islã ganhou mais força e perdurou por mais tempo. Vamos para a última alternativa. Segundo o texto, as cruzadas, letra E, definiram a separação oficial entre igreja e Estado, estipulando funções e papéis diferentes para os líderes políticos e religiosos. Não, isso não é um resultado das cruzadas e também não está dentro do texto. Lembrem sempre, pessoal, o comando é muito importante. A separação entre o Estado e a Igreja é uma característica muito mais de monarquia constitucional e de república. Isso não vai acontecer nesse período da Baixa Idade Média. Então, a letra E está errada. Vejam que a única alternativa que poderia confundir vocês seria a letra C, né? O que acontece para a eliminação da C já foi dito, vou repetir para que fique bem fixado, é o comando. O texto não fala sobre isso, embora as cruzadas sejam um fator, não único, mas sejam um fator que vai impulsionar as monarquias nacionais. Mas vejam bem, é segundo o texto, né? E segundo o texto, a alternativa certa é a A. Certinho? Corrigidas as nossas questões, então nós vamos dar aí continuidade aos nossos estudos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o título da nossa aula. Nós estamos na parte 5, sobre a crise do sistema feudal, aula 51, então vamos lá. Cadernos em mãos, pessoal, vamos começar aí. Primeira coisa que a gente tem que entender, na verdade, creio que até já ficou muito claro, mas é bom frisar, é que as transformações econômicas da Baixa Idade Média até o finalzinho e início da Idade Moderna, elas têm vários fatores, né? Nós podemos dividir entre fatores externos e internos. Externamente, nós temos o fim das invasões bárbaras, né? O fim das invasões bárbaras vai fazer com que o foco, que era a proteção do território,
seja colocado para outros fatores. No caso, isso vai ajudar a gerar fatores internos que transformam a economia. No caso, o progresso agrícola. Então veja só, toda a energia que era colocada pelas pessoas, todo o medo que era gerado nas pessoas pelas invasões bárbaras que continuaram ao longo da Alta Idade Média, com uma baixa frequência, mas ainda assim estavam presentes, toda essa força, toda essa energia está sendo concentrada para outros fatores. E isso vai nos levar principalmente para o fator agrícola. A agricultura, pessoal, ela tem duas características muito fortes nesse momento da Baixa Idade Média. Quais são elas? Principalmente o aumento na produção e também a diversificação da produção e até mesmo do modo como tudo vai ser produzido. Por que, né, existe essa diversificação não só no que vai ser produzido, mas também na maneira como vai ser produzido? Porque aquela energia da qual nós falávamos anteriormente vai ser concentrada e vai surgir na agricultura como novas tecnologias. A nossa própria apostila cita várias inovações tecnológicas na área agrícola e eu trouxe elas aqui para vocês. Nós temos principalmente a charrua, os moinhos, tanto de água quanto de vento, e a própria ferradura. Para ilustrar de uma maneira aí um pouco mais interessante e até mesmo mais didática, para que vocês entendam o porquê que essas invenções são tão inovadoras nesse momento, eu trouxe algumas imagens e vou explicar um pouco para vocês sobre como cada uma dessas inovações atua sobre a vida cotidiana das pessoas. Então, a primeira seria a charrua. A charrua, como vocês estão vendo, nada mais é do que um arado. Só que esse arado ele tem duas coisas extremamente importantes. Primeiro, que existem peças de ferro nele. Então, o ferro ele não vai ser mais objetivado só para as cruzadas, que vão acontecer durante muito tempo, ou para as armas. Ele também vai ser inserido agora nas atividades do cotidiano. Entre elas, aí a gente tem as ferramentas agrícolas. E a charrua, ela é muito importante, é muito interessante, porque ela vai fazer uma preparação melhor da terra. Ela escava a terra de uma maneira muito mais rápida e muito mais profunda. Notem que existe ali no começo dela uma roda que ajuda na movimentação e ela também pode ser utilizada e vai ser utilizada a partir da tração animal. Então eles vão usar um animal que anda em linha reta na frente da charrua e vai ter um homem segurando ali no final, empurrando a charrua. Ou seja, o trabalho de arar a terra vai ser muito mais rápido e vai também preparar melhor a terra. Moinhos, pessoal, eu trouxe aqui esse moinho de água. Vejam que ele aproveita o declive natural geográfico para funcionar. Então, a própria movimentação da água faz esse trabalho do moinho rodar. Pode ser também utilizado o moinho, não só aproveitando a geografia do lugar, mas também as correntes dos rios e regatos. E o interessante do moinho é que a aplicabilidade dele, tanto no da água quanto no do vento, que eu também trouxe para vocês, tá aqui, ó, é que você podia deixar o moinho trabalhando 24 horas, tanto de dia quanto de noite, e você não dispensava mão de obra para, por exemplo, moer os grãos, né? Uma outra questão também é que esses moinhos não precisavam de tração animal. Então você podia usar o animal para fazer outra coisa. Você não precisava dispor de uma pessoa nem de um animal para fazer, por exemplo, a moagem de grãos, para transformá-los em farinha.
Então, olha só que interessante, vários fatores são colocados na utilização do moinho, né? Então, vejam só, vamos ver de novo. Ele funciona 24 horas, ele funciona com a força da natureza e ele dispensa a força do homem. É uma invenção extremamente interessante, extremamente importante. E nós temos também a ferradura. A ferradura, não precisei colocar aqui, né, uma figura, mas a ferradura, ela é de extrema importância nessa questão do progresso da agricultura, porque o casco do cavalo, os animais que têm casco, né, mas principalmente o cavalo, que era muito utilizado na Europa, o casco protege o dedo, né? Um dedo. Os cavalos têm um dedo. E essa ferradura, quando ela inexiste, a durabilidade do animal, enquanto força de trabalho, ela é reduzida. Então, a ferradura, ela protege o casco do animal e, por consequência, o animal pode ser utilizado por um maior tempo. Isso é muito interessante, isso vai ajudar muito na questão, perdão, na questão da agricultura. Você poder utilizar um animal por um tempo maior. Outra questão é o plantio. A maneira como as coisas eram plantadas vão receber aí toda uma atenção especial e vai haver uma inovação muito grande chamada rotação de culturas. É muito interessante essa questão, que nós não vamos só rotacionar o cultivo, nós vamos rotacionar também as terras cultivadas. O que isso significa? Além de plantarmos culturas diferentes em anos diferentes, nós também vamos fracionar as terras. Então, nós temos aqui um exemplo de um retângulo grande, composto por 3 menores. Vamos imaginar que isso é uma terra de cultivo. Então, nós temos aí 3 cultivos, 3 terras. No primeiro ano, nós vamos plantar trigo. E o trigo será plantado somente no terreno 1 e 2. O terreno 3 descansa. No próximo ano, nós vamos plantar arroz. O arroz vai ser plantado somente no terreno 2 e 3. O terreno 1 descansa. No terceiro ano, nós vamos plantar feijão. O feijão vai ser plantado no terreno 3 e 1. O terreno 2 descansa. Então, veja só, como eu falei anteriormente, existe a rotação da própria cultura, ou seja, do cultivo em si, do que vai ser plantado, e existe a rotação do solo, do terreno. Tudo isso, pessoal, para aumentar a fertilidade do solo, né? Lembrem que o solo da Europa não é tão fértil quanto nós estamos acostumados aqui na América. Muito pelo contrário, né? Existe mais terreno pobre para cultivo do que fértil para cultivo. Certinho? Continuando, pessoal. Uma outra questão que é muito importante na agricultura vai ser o aumento das fronteiras agrícolas. O que é isso, né? O aumento da fronteira agrícola. Pessoal, até então, o homem na Idade Média utilizava terrenos planos naturais para fazer o plantio. E ele não conseguia, de fato, abrir um terreno de plantio muito grande, principalmente porque ele não utilizava, ele não tinha meios para conseguir plantar em terrenos tão grandes. Devido a todas essas inovações, nós temos uma mão de obra que agora pode ficar até mais ociosa, até mais parada, e por essa razão você pode aumentar o tamanho da sua fronteira agrícola. E de que maneira nós vamos fazer isso? Drenando pântanos e derrubando uma quantidade até bastante grande para a época de florestas. Há uma outra questão que também pode ser colocada aqui, que talvez vocês possam achar em alguma questão ou em algum texto pela internet,
é que houve aí, para alguns autores também é considerado isso, houve aí um aumento na temperatura da Europa nesse momento, o que fez então uma mudança climática, até que bastante acentuada, na questão da visão agrícola, né? E isso vai fazer com que os pântanos, de uma maneira geral, fiquem mais secos e mais fáceis de ser drenados, né? Então, os drenos dos pântanos era algo extremamente comum, assim como a derrubada de florestas também. Qual que é a conclusão, então, gente, que nós podemos chegar desses fatores? A conclusão que a gente pode chegar é que realmente a união de todos esses fatores vai fazer com que haja mesmo um excedente muito grande de produção. E não só a produção, mas como as inovações tecnológicas em si trazem mesmo uma melhora de vida para essa população da Idade Média, né? Então veja só, eles vão trabalhar bastante, óbvio, mas há um melhoramento nesse trabalho, o que gera, por sua vez, um excedente de produção. E o excedente de produção também gera uma qualidade de vida melhor, as pessoas vão comer melhor, claro, sempre lembrando que a classe nobre, clero e a nascente burguesia se alimenta melhor do que o restante da população. Mas essa população, embora aí um pouco subnutrida, vai viver mais e por essa razão vai gerar mais filhos. Isso faz com que haja aí mesmo um crescimento demográfico extremamente grande, vai ter mais pessoas nascendo na Baixa Idade Média. Um outro fator que vai ser aí uma conclusão desse progresso agrícola é que o excedente dessa produção vai gerar um incentivo para o comércio. Então, o comércio nesse momento vai ser incentivado por essa melhora na agricultura. Então, nós vamos ter, com o incentivo comercial, nós vamos ter um comércio mais dinâmico, justamente porque o excedente de produção vai fazer com que o comerciante se torne mais dinâmico e a longo prazo nós vamos ter também uma maior urbanização. Então isso vai ajudar, essa melhora agrícola vai ajudar e muito na questão da urbanização, do renascimento dessas cidades. Certinho, pessoal? Eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Agora que nós chegamos aqui no final, eu vou relembrá-los de ir lá no post e colocar a presença. Vocês podem até dar uma pausa aqui no vídeo, que eu sei que os meus posts vocês conseguem assistir os vídeos sem precisar abrir a janela do YouTube, né? Então vai lá e deixa lá a sua presença. Se por um acaso vocês tiverem dúvidas ou gostariam de fazer um comentário, gostariam de pedir uma indicação de leitura ou de vídeo, vocês também podem entrar em contato comigo pelo próprio post ou então mandando uma mensagem individual. Aí no seu menu lateral à esquerda tem como você entrar em contato comigo, né? Quero lembrar, pessoal, que esse aqui é um post de atividade, né? O dever tá aqui nesse post. E eu queria lembrá-los do seguinte, né? Se por um acaso essa for a nossa última aula da semana e vocês entrarem de férias antes da segunda-feira, eu vou estar alterando a data desse post, né? Dessa entrega, desse dever, para o nosso primeiro dia de aula de história pós-férias, certinho? Então, eu agradeço muito, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês, então, na próxima aula. Tchau, tchau!